Olá, minhas estrelas! Como vocês estão hoje? Trago um novo episódio do meu diário pessoal. E dessa vez, a lembrança tem perfume, a ausência tem nome, e um beijo que virou ponto de partida. Eu tentei silenciar o que sentia, escondi por medo, mas ela veio, me olhou diferente e tudo em mim desabou. Você já amou alguém que sempre esteve ao seu lado, mas nunca soube como dizer? Se histórias reais e intensas te emocionam, se inscreve no canal e fica comigo até o fim, porque hoje eu vou abrir meu coração. A gente se conheceu no primeiro semestre da faculdade, meio por acaso, meio por afinidade imediata. Paula era do tipo que ocupava qualquer espaço com sua presença, mas sem esforço. Ela sorria com o canto dos olhos, era extrovertida e tinha sempre alguma piada que fazia todo mundo rir. Eu me sentia segura perto dela, como se o mundo ficasse mais simples quando estávamos juntas. Viramos amigas de verdade muito rápido, daquelas que se contam tudo, que dividem cigarro no estacionamento, que dançam bêbadas na sala de casa às 3 da manhã. E eu achava que era só isso. Achava que aquela conexão intensa era só amizade, até deixar de ser. Ela namorava Victor, um aluno da nossa turma. Era bonito, atlético, engraçado, mas nunca fez sentido para mim. Paula ria das piadas dele, mas depois revirava os olhos para mim como se dissesse, não aguento mais. Um dia, depois de algumas taças de vinho, ela comentou que já tinha ficado com meninas. Falou rindo como se não fosse importante. Eu sorri de volta, como quem diz, legal. Mas por dentro, alguma coisa se mexeu, um susto, uma confusão. Uma pergunta que eu nem sabia formular ainda. Eu nunca tinha olhado para ela assim. Até que olhei. Foi numa tarde besta, depois da aula, quando ela tirou os tênis, jogou a mochila no canto da sala e se deitou com a cabeça em meu colo, para reclamar da vida. E eu fiquei passando a mão no cabelo dela, distraída, até que parei. Ela levantou os olhos e naquele segundo eu soube. Soube que o problema não era o namorado. O problema era que eu queria ser ele. Ou melhor, queria ser mais do que qualquer um tinha sido para ela. Foi ali que minha cabeça virou uma bagunça. Passei a observar demais, a decorar cada riso, cada frase solta, e cada toque, por mais inocente que fosse, fazia minha pele arder por dentro. Comecei a sonhar com ela. Sonhos bobos, mas intensos. Desses que você acorda e sente falta de um perfume que nem existia. Eu fingia normalidade de dia, e à noite era só ela. Só ela, em todo lugar onde meu desejo se escondia. Talvez eu devesse ter ignorado o que senti, mas uma vez que a gente vê alguém com outros olhos, não dá para voltar atrás. Depois daquele dia, tudo mudou. Não entre nós, ainda. Mas dentro de mim, as coisas nunca mais voltaram ao lugar. Eu tentava manter o sorriso de sempre, as piadas de sempre, o tá tudo bem automático. Mas era mentira. Estar com ela passou a ser um exercício de contenção. Cada vez que ela me chamava de melhor amiga, era como se uma parte minha se encolhesse. Porque eu queria ser tudo para ela, mas não apenas amiga. Paula não fazia ideia do que estava acontecendo comigo, e talvez fosse exatamente isso que me deixava mais vulnerável. Ela continuava sendo a mesma, espontânea, engraçada, provocadora, e eu comecei a notar coisas que talvez sempre estivessem ali, mas que agora me atravessavam. O jeito como ela me olhava às vezes, mais demorado. A forma como elogiava meu cabelo solto. As mensagens tarde da noite, só para dizer que não conseguia dormir. Cada pequeno gesto virava um filme inteiro na minha cabeça. Comecei a evitar o toque. Não por falta de vontade, mas porque qualquer toque dela parecia um incêndio debaixo da pele. Ela encostava no meu braço e meu coração descompassava. Sentava perto demais e eu esquecia como respirar. E quando ria e encostava a cabeça no meu ombro, eu sentia medo. Medo de que ela percebesse tudo o que estava acontecendo dentro de mim. Medo de que não percebesse também. Medo de mim. Eu comecei a inventar desculpas para não sair. A negar os convites com aquela desculpa clássica. Tô cansada, amiga. Mas não era cansaço, era confusão.
Era o corpo pedindo uma coisa e a mente tentando ignorar. Me peguei chorando sozinha num domingo à tarde, ouvindo uma playlist que ela tinha me mandado meses antes. Cada música parecia escrita para mim, ou pra gente, ou pra tudo que eu não podia dizer. E então veio o sonho mais nítido de todos. Eu e ela, numa praia que não sei se existe. Ela deitada ao meu lado, os cabelos molhados, rindo com os olhos fechados. E do nada ela dizia: "Fala logo que você me ama." E eu falava. E ela me beijava, e era tudo tão real, tão possível, tão certo, que acordei com o coração disparado e uma vontade absurda de sumir. Porque aquele beijo de mentira estava começando a doer mais do que qualquer ausência real. Quando o desejo desperta, a amizade vira um campo minado, e cada passo é um risco de perder tudo. A pior parte de tudo não era o que eu sentia. Era o que eu tinha que fingir que não sentia. Comecei a desaparecer aos poucos, como quem apaga a própria presença para não causar estrago. Não respondi algumas mensagens, inventei viagens que não existiam, deixei de aparecer nas aulas. E quando ela insistia em me ver, eu sempre dava um jeito de adiar, de recuar, de escapar. Paula não entendeu no começo. Mandava áudios rindo. "Sumiu por quê?" Depois vieram os textos mais curtos. "Tá tudo bem com você?" E por fim, o silêncio, que doeu mais do que qualquer coisa. Eu queria responder, queria correr até ela, explicar que não era desinteresse, era autoproteção. Mas como explicar que o medo de perder a amizade era tão grande quanto o desejo de transformá-la em outra coisa? Toda vez que eu tentava escrever uma mensagem de desculpas, apagava. Começava com "Oi, Paula", e terminava olhando para a tela por meia hora até decidir deixar para depois. Eu estava me escondendo não dela, mas de mim, do que eu era capaz de sentir, do que eu queria demais, mas não podia pedir. E enquanto isso, tudo nela me faltava. O jeito bobo de chamar meu nome, os cafés improvisados depois da aula, as danças sem noção na sala dela. Me peguei visitando as redes sociais dela em silêncio, vendo stories antigos, relembrando coisas pequenas, como o dia em que ela dormiu no meu sofá porque não queria voltar para a casa do namorado. Lembrei de como ela dormiu encolhida, como se o mundo estivesse grande demais. E eu, naquela madrugada, fiquei olhando para ela com um carinho que não era mais de amiga há muito tempo. Mas nada me doía mais do que imaginar que ela estivesse interpretando o meu silêncio como rejeição, que ela pensasse que eu não me importava. Eu me importava tanto que precisei sumir para não explodir, para não confessar tudo com os olhos, para não correr o risco de arruinar o que restava da gente. Sumir foi a forma mais covarde de proteger o que sentia, mas era a única que eu conhecia naquele momento. Foi numa quarta-feira qualquer, no meio da tarde, que ela apareceu. Eu estava sentada sozinha na cafeteria, perto da faculdade, onde costumava ir só quando queria sumir do mundo, ou pelo menos fingir que conseguia. Estava distraída, mexendo no celular, quando ouvi aquela voz que o meu corpo reconhecia antes mesmo da razão. "Então é aqui que você se esconde agora?" Meu coração travou. Levantei os olhos devagar, e lá estava ela. Paula, com os cabelos soltos e um olhar que misturava mágoa, saudade e raiva. Vê-la de perto depois de tanto tempo fez tudo dentro de mim estremecer. Ela se sentou à minha frente sem pedir permissão, cruzou os braços e ficou me encarando em silêncio. E naquele silêncio, eu soube que não teria mais como fugir. "Por que você sumiu?" Ela perguntou com a voz firme. "O que foi que eu fiz?" Eu tentei balbuciar algo sobre estar ocupada, sobre estar confusa, mas ela interrompeu. "Não mente para mim. A gente se conhece demais para isso." O barulho da cafeteria parecia distante. Tudo ao redor desapareceu e só existia aquele momento. Eu e ela, frente a frente, com um abismo entre nós feito de tudo o que nunca foi dito. Eu respirei fundo e abaixei os olhos. "É complicado." Foi tudo o que consegui dizer. Ela riu sem humor. "Complicado? É complicado me responder? Complicado me olhar no olho?"
Seus olhos brilhavam de uma raiva que parecia querer proteger alguma dor. Eu terminei com o Vitor. Achei que você se importaria. Aquilo me atingiu como uma rajada de vento gelado. Você terminou com ele? Terminei. Porque era ele quem não fazia mais sentido. E porque nos últimos meses, tudo o que eu mais queria era você. Demorou 1 segundo para minha mente processar. Eu não sabia se tinha ouvido direito, ou se era mais um dos meus sonhos disfarçados de realidade. Mas ela estava ali, diante de mim, dizendo o que eu esperei ouvir em silêncio por tantas noites. Meu corpo inteiro reagiu. Um frio no estômago, um arrepio na espinha, a vontade absurda de chorar e rir, de correr e ficar. Tudo ao mesmo tempo. Mas eu só consegui sussurrar. Eu também queria você. E naquele instante percebi, a verdade que eu mais temia era também a que eu mais precisava dizer. Por alguns segundos, nenhuma de nós falou nada. Só ficamos ali, paradas, com as palavras suspensas entre a mesa e o coração. Eu sentia minha garganta fechar, o peito tremer, como se finalmente admitir o que sentia pudesse reescrever tudo o que fomos, ou destruir. Mas Paula não desviava o olhar. Ela me desarmava só com a calma nos olhos, e naquele instante, eu soube que não dava mais para mentir. Eu me afastei porque eu estava com medo, confessei com a voz trêmula. Medo de te olhar do jeito que eu passei a olhar. Medo de querer o que eu não devia. Medo de te perder, por amar você mais do que uma amiga deveria. Ela fechou os olhos por um segundo, como se deixasse aquilo entrar, como se estivesse esperando há muito tempo que eu dissesse. Eu senti sua falta, não só da amiga. Senti falta de você por inteiro. Do jeito que você me ouve, do jeito que me toca mesmo quando não encosta, do jeito que me faz sentir vista. Senti as lágrimas arderem, mas segurei. Me sentia pequena diante daquela confissão, mas ao mesmo tempo, tão viva, como se o mundo finalmente tivesse cores que eu nunca tinha permitido enxergar. Paula esticou a mão sobre a mesa e tocou a minha com leveza. Foi como se meu corpo inteiro respondesse, um choque suave, uma urgência silenciosa. Ela se levantou devagar, contornou a mesa e parou ao meu lado. O barulho da cafeteria parecia um ruído distante. Paula se abaixou, encostou a testa na minha e sussurrou. Se for para dar errado, que pelo menos a gente saiba como seria. E então me beijou. Foi um beijo que não precisava de permissão. Um beijo cheio de nervosismo, de respiração falhada, de mãos que se procuravam sem saber onde pousar. Foi um beijo real, cheio de desejo contido, de silêncio antigo, de coragem nascida da dor. Meus olhos se fecharam e tudo em mim parecia dizer, como eu esperei por isso. Quando ela se afastou, ainda com o rosto perto do meu, me olhou como se já soubesse a resposta para todas as perguntas. E eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo, eu sorri sem fingir. O beijo dela não foi uma promessa, foi uma confissão. E ali, a gente parou de fugir. O mundo parecia desacelerado depois do beijo. Era como se o tempo estivesse esperando a gente decidir o que viria a seguir. Paula ainda estava ali, tão perto que eu podia sentir a respiração dela misturada com a minha. Mas agora havia um silêncio diferente entre nós. Não era mais o silêncio do medo, da dúvida. Era um silêncio denso, carregado de tudo o que finalmente dissemos. Sem palavras, mas com o corpo, com o arrepio na pele. Eu queria dizer alguma coisa, mas nada parecia certo. Qualquer frase soaria pequena demais. Então respirei fundo e deixei a testa encostar na dela, só para prolongar mais um instante daquele momento que eu achei que nunca viveria. Paula sorriu, e naquele sorriso havia nervosismo, sim. Mas também havia ternura. Havia certeza. Ela segurou minha mão com firmeza e disse: Eu não sei o que a gente é, agora, mas eu sei o que eu quero descobrir. Aquelas palavras me quebraram de um jeito doce, porque tudo o que eu mais temia era que, depois do beijo, ela se arrependesse.
Mas não. Ela estava ali, comigo, inteira. Ficamos ali por mais alguns minutos, sentadas lado a lado, como duas garotas tentando entender o que tinham acabado de sentir. E talvez começando a entender o que sempre esteve ali, disfarçado de amizade. O tempo todo, desde o primeiro olhar mais demorado, desde o primeiro riso fora de hora, desde que eu passei a sonhar com ela antes mesmo de me dar conta. Enquanto a tarde se despedia pela janela da cafeteria, eu entendi que, às vezes, o amor chega disfarçado. E que, quando a gente tem coragem de parar de fugir, ele retribui com algo que sempre esteve esperando por nós. Não era o fim da amizade. Era o começo de alguma coisa que nenhuma de nós sabia nomear, mas que ali começou a nascer. E aí, você já tentou esconder um sentimento para não perder alguém? Me conta aqui nos comentários. Qual parte dessa história te atravessou? Se esse episódio falou com você, se inscreve no canal, ativa o sininho e continue comigo. Na próxima sexta, eu volto com mais uma confissão secreta. O que você gostaria de ouvir? Vamos conversar e nos vemos no próximo vídeo.